esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim vos encontrar. Mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai pôr à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os seus criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs em Jesus Cristo, o tema da liturgia da palavra de hoje é a fé. Pela fé que hoje o Hugo e Cecília estão aqui com seus pais, com os padrinhos e madrinhas, não é? Para receber o sacramento do batismo. Pela fé que nós todos estamos aqui hoje, reunidos para celebrar a Santa Missa. Pela fé que estão aqui pastorais, movimentos, serviços, pastoral do batismo, equipe da liturgia, ministros da Sagrada Comunhão, os coroinhas, não é?
servindo ao altar, servindo a comunidade. Fazemos tudo pela fé. A liturgia da palavra de hoje nos fala sobre a nossa fé. Fé no passado, então Deus que é fiel no passado, na nossa vida, não é? A fé transmitida para nós pelos nossos pais, nós vamos transmitir aos nossos filhos, assim, né? Na liturgia encontramos este Deus fiel a nós. Na liturgia também encontramos o Deus que vem ao nosso encontro, no nosso dia a dia. Por isso, pela fé, nós devemos estar prontos, preparados, vigilantes, atentos, né? E também pela fé, nós devemos ter a esperança do futuro, a vida plena, a vida eterna, a vida em Deus, não é vida depois da nossa morte. As três leituras nos trazem estes três passos, né? Três aspectos da nossa fé. Nas nossas praças, às vezes, nós temos monumentos, não temos? Para recordar a memória. Um dia do ano, às vezes, pessoas se reúnem para recordar esta memória daquele monumento, daquele acontecimento na história. Renovar, então, a nossa caminhada, seguindo o exemplo daqueles grandes homens ou as mulheres que doaram as suas vidas, fizeram algo extraordinário na comunidade, na sociedade. Na primeira leitura, o povo judeu recorda, então, o grande acontecimento, né, da sua vida, o êxodo. O povo de Israel estava na escravidão no Egito. A primeira leitura é do livro da sabedoria. Hoje recorda então este episódio, quando o povo, né, do Egito, os egípcios, viviam uma escuridão, as trevas da morte. Deus interveio na vida do povo de Israel, os conduziu através do Mar Vermelho para a terra prometida, né? Como uma coluna de luz. Ele é a luz, né, para a vida, para a caminhada do povo de Israel. Eles recordam então esta memória diante das situações difíceis da sua vida, da sua caminhada. Este livro da sabedoria é escrito uns 50 anos antes de Cristo, né? E Êxodo aconteceu muitos anos atrás. E os judeus recordam aos seus filhos o acontecimento, a intervenção que Deus fez na vida do povo, sendo uma coluna de luz na sua caminhada pelo deserto. Nós também, ao estarmos aqui hoje, recordamos aquilo que Deus fez na nossa vida, Deus fez na vida da humanidade. Deus enviou seu único filho para nos salvar, né? Seu único filho nasceu numa manjedoura, né, no presépio. Seu único filho andou nas ruas fazendo o bem, curando os doentes, né, acolhendo os pecadores, perdoando os pecados, dando a dignidade àquelas pessoas que eram muitas vezes, mas sem nenhum lugar na comunidade, na sociedade, não tendo seu espaço. Jesus os acolhia. Este Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou, né? Este mistério que nós celebramos aqui hoje, durante a Santa Missa, recordamos este mistério pascal, né? Hoje, ao reunir aqui ao redor deste altar e celebrar a Santa Missa, fazemos a memória, né, do grande acontecimento que aconteceu na nossa vida. E atualizamos o mistério, né, não só a memória, atualizamos, né? Este é o meu corpo, este é o meu sangue, Jesus disse na Eucaristia. O Evangelho nos traz a mensagem de que
Ao lembrar do passado, ao recordar do passado, nós devemos também no presente viver a nossa fé, sendo vigilantes, sendo atentos ao chegado do Senhor. Uma das verdades da nossa fé, o mistério da nossa fé, é a segunda vinda de Jesus Cristo na sua glória, não é? Nós recordamos, Jesus veio já uma vez, ele virá pela segunda vez. Não sabemos o dia e a hora. Por isso nós devemos ser vigilantes, né? E o Evangelho diz então, estejam preparados, né? Sejam vigilantes, ficai preparados. Ele conta 3 parábolas para ensinar, né, essa vigilância que eu e vocês devemos ter ao viver a nossa fé em Jesus que vem ao nosso encontro na sua glória. 3 parábolas, né? A primeira, do servo fiel. É um servo fiel que um patrão entrega o trabalho, né, o seu patrimônio, tudo para os servos. Ele vai viajar para uma terra longe. E os servos que vão estar vigilantes, trabalhando, cumprindo a sua missão, à espera do seu patrão, serão recompensados, né? E aqueles que pensam que o senhor patrão está demorando, e começarem a comer e beber e, né, aproveitar da vida nesse sentido, né, não cuidando dos seus empregados, não receberão uma recompensa. Então, como cristãos, somos chamados a ser servos fiéis, servos vigilantes, servos sempre preparados, atentos, né, à chegada do Senhor. E o nosso Senhor Jesus Cristo sempre vem ao nosso encontro. Primeiramente, todas as vezes que nós nos reunimos aqui, né? E todas as vezes que nas nossas famílias, no lugar do nosso trabalho, na sociedade, nós vivemos os ensinamentos de Jesus, ele vem ao nosso encontro, né? Nos pequenos, nos humildes, nos necessitados, ele vem ao nosso encontro. Por isso estejamos vigilantes, sempre servindo os nossos irmãos, né? Então, ser servos fiéis. A segunda parábola que Jesus conta no Evangelho de hoje, de um ladrão que vem roubar sem nos avisar. O ladrão não nos avisa quando vem roubar. Aqui Jesus não está focando no ato de roubo, mas sim o modo de roubar, inesperadamente, rapidamente, sem nos avisar, né? Acontece tudo isso. Por isso, nós devemos estar atentos, vigilantes. Aqui nós podemos pensar sobre a morte. Morte não nos avisa, apesar de ter alguns avisos, não é? Doença, dores e as outras coisas. Mas não sabemos o dia e a hora quando chegará a nossa vez. A nossa vida não termina aqui com a morte. Há uma vida eterna. Nós faremos com a morte nossa Páscoa para a vida definitiva. Por isso devemos estar, sim, atentos e vigilantes, né? Sempre à escuta da palavra de Deus, sempre na prática da palavra de Deus, né? No amor a Deus e amor ao próximo. Assim ficaremos atentos, né? Assim ficaremos, sim, vigilantes. E a terceira e última parábola que Jesus conta de um administrador fiel, né? Aquele que cuida, né, dos bens do seu patrão. Vejam bem, ao Jesus contar esta parábola, que Jesus nos lembra mais uma vez daquilo que nós temos, daquilo que nós recebemos é de Deus. Somos chamados a ser administradores, cuidadores, né? Vivamos, portanto, meus irmãos e minhas irmãs, como Abraão e Sara, a nossa fé, né? Como eu dizia no início, o Hugo e Cecília estão aqui hoje, né, pela fé
fé dos pais, padrinhos, madrinhas, família, pela fé da comunidade. Abraão e Sara são exemplos de fé na nossa vida, não é? Diz a segunda leitura de hoje, pela fé, Abraão obedeceu ao Deus Pai, né? Pela fé, Abraão deixou sua terra, tudo que ele tinha, confiando na palavra de Deus, e seguiu, né, para uma terra distante, uma terra desconhecida, pela fé. Pela fé, Sara acreditou que na velhice ela podia ter um filho, não é? Pela fé, Abraão ofereceu seu único filho Isaque como sacrifício a Deus, né? Tudo pela fé. Pela fé, Abraão e Sara foram estrangeiros numa terra distante. Assim também não somos nós, né? Peregrinos, forasteiros nesta terra. E pela fé nós estamos seguindo Jesus e seus ensinamentos. E um dia, se encontraremos a terra prometida, a vida eterna, a recompensa em Deus. Que Deus nos abençoe, Deus nos dê a graça para sermos sempre discípulos, missionários de Jesus aqui na terra. Transmitamos a nossa fé com as nossas ações, com as nossas atitudes, aos nossos filhos, né, aos nossos semelhantes. Assim seremos, sim, sempre vigilantes para a chegada do Senhor. Assim estaremos também sempre preparados para a segunda vinda, a vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja.